Hoje, segunda-feira, dia 1º de julho. E, gente, hoje começou com o Exposed aí de Mayra Card, aí depois o Arthur Aguiar respondendo a Mayra Card. E eu falei pra vocês em 2022, quem me segue há bastante tempo aqui no Faropop sabe muito bem o que eu falei ali em 2022. Que muitas das oportunidades que o Arthur perdeu lá em 2022, do pós-BBB dele, tinham a ver com a mulher dele, tinham a ver com a Mayra. Sim, porque aquele documentário, lembra lá? Porque a Juliette teve o documentário. O Arthur também teria o documentário dele lá como vencedor do pós-BBB. Ele teria o documentário para contar a vida dele. Ele teria um documentário para falar sobre a carreira dele. Sabe quem foi que barrou o documentário dele? Mayra, a mulher dele. Então eu falei para vocês lá em 2022 que muito do que o Arthur teve ali de impedimento na carreira dele tinha a ver com a mulher dele. Aí hoje ela faz esse exposed aí e coloca mesmo, joga logo tudo ali no ventilador e diz sim que ela gastou, que ela investiu, que ela praticamente sustentou o Arthur durante muito tempo e que se não fosse ela fazer o que ela fez ali para torná-lo campeão do BBB, ele não seria campeão e tal. Ela jogou logo tudo ali no ventilador. E aí, obviamente, vocês sabem que o Arthur, ele responde, ele não deixou essa história sem uma resposta. E não foi só ele quem respondeu, né? A atual namorada dele também respondeu. E aí a gente vai dar uma olhadinha nessa tretinha aí, né? Porque foi isso que dominou o dia de hoje. E eu vou ser sincero pra vocês, tretinha boa, tretinha muito boa. E tudo porque a filha lá do Arthur e da Mayra saiu num vídeo que foi postado pelo cozinheiro do Arthur, falando sobre o celular dele ser um celular de pobre. Vamos já te contar essa história toda aí também. Aí também, hoje à tarde, o Léo Dias pegou a internet assim, ó, no pulo. Sabe o que foi que aconteceu? Léo Dias soltou a informação de que a Record já dá como certo ali, praticamente, assim, tudo acertado, só falta assinar contrato, de que Buda e Camila estarão na Fazenda 16. Mas atenção, os dois estarão de forma separada. Buda terá que passar primeiro pela aprovação do público para entrar na Fazenda. Já Camila entrará direto lá pelo elenco principal. De novo, Buda vai ter que passar pela votação do Paiol, né? E pode ser que ele fale dessa vez, né? Mas a gente vai te explicar isso também. E a Isabelle, gente, hoje foi o resultado final lá do Festival de Parintins. Era pra gente ter falado desse resultado ontem à noite, né? Eu falei que o resultado ia ser ontem à noite, mas, enfim, a informação que eu tive era aquela, tá? Mas o resultado saiu hoje à tarde. E aí a Isabelle perdeu o Festival de Parintins por 1/10. E a partir daí, gente, aí começaram a querer arrumar culpados, culparam o Buda, disseram que o Buda era pé frio porque ele tatuou o garantido nele. Aí culparam a Eslovênia por causa disso também, porque ela torceu pelo garantido. E a Eslovênia já também era bem conhecida por causa disso aí também, né? E como não poderia deixar de ser, né, Davi. Como sempre, uma pauta constante aqui no Faropop, a gente tá sempre falando do Davi, né? Enfim, vamos lá para as polêmicas. Tem o Fiuk também aí respondendo a Deolane de novo. Vamos lá para o que a gente tem que falar. E eu vou começar, gente, antes da gente falar aí dessas polêmicas todas, antes da gente começar a falar, eu vou deixar o melhor, né, pro meio, lá mais perto do final. Eu vou começar, gente, falando logo aí do Davi lá ontem em Parintins. Ontem eu já tinha falado para vocês que o Davi, ele tinha ido lá em Parintins para tirar um day off, né? Foi lá, passeou em Parintins, foi conhecer como é que estava lá em Parintins e tal. E aí o Davi aproveitou e foi numa aldeia indígena. E a partir daí, milhares de pessoas fizeram milhares de críticas ao Davi, pela forma como ele tratou os indígenas ali e tal. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês. Olha só.
Rapidinho, gente, vou colocar o som aqui, né? Porque pode dar alguma coisa, mas não tem música, tá? Vamos lá postar o vídeo de novo aí do Davi. Conhecendo a comida que os índios comem. Tá. Aqui é a nossa comida. Aqui é ingá. ingá. Aqui é a famosa cana. Não é isso? É, isso aí mesmo. Pronto, agora bora lá. Aqui é a formiga. Não é isso, meu amigo? É isso aí. Já comi Formiga. Tá. Pera aí. É gostoso. Formiga torrada, não é isso, É meu? isso. Formiga torrada, viu, gente? Bora comer aqui a formiga torrada. Não. É bom. Já comi outras vezes. E aqui é o quê? Seca, você viu? Comi um bocado. Requeijão, é? Esse aqui é o quinhapira. Quinhapira. Ele é água, pimenta, peixe e tucupi. Nosso sal natural é o tucupi. Nós temos sal de você, só que a gente usa mais nosso sal natural porque ele dá gosto diferente. Você tá tocando? É, como que toca? Como tudo do Davi vira polêmica, vocês sabem, né? A polêmica da vez foi aí o fato dele falar sobre a comida deles, né? Sobre a comida dos índios, sobre o que os índios comem e tal. Então ele ficou falando sobre isso, mostrou ali, depois mostrou a pintura aí que fizeram nele. E ao fundo vocês perceberam que a Bia estava perguntando ali como é que se tocava um instrumento musical, enfim. Pra mim não foi nada demais, não teve polêmica nenhuma ali, mas vocês sabem que a internet foi arrumar uma treta, foi arrumar uma coisa pra falar de Davi, porque Davi é garantia de cliques, Davi é garantia de like, Davi é garantia dessas coisas. Eu vou ser sincero, eu não vi polêmica nenhuma, eu vi assim, que fez uma cara assim lá, não muito agradável quando ele comeu a formiga torrada, olha só. E assim, ele meio que não gostou muito da formiga torrada. Mas assim, ó, presta atenção aí na cara dele, ó. Mas assim, eu acho que seria a reação de qualquer pessoa que... Presta atenção, tá aí. Acho que seria a reação de qualquer pessoa que não tá acostumado a comer o que os índios comem, o tipo de alimentação deles. Porque afinal, a gente tá falando aí de um inseto. Normalmente a gente não come inseto, não, a gente não come essas coisas. Então é muito difícil que a gente tenha esse tipo de... uma reação tão positiva no primeiro momento. Mas já arrumaram uma crítica por causa disso. Ai, porque Davi desrespeitou os indígenas, porque Davi isso, porque Davi aquilo. Não, gente, não foi isso, tá? Foi só o fato de Davi realmente se ver ali no meio de uma situação que ele nunca tinha visto antes. No meio de uma situação, no meio de uma coisa, no meio de uma situação insólita, porque ele nunca realmente viu isso. Eu acho que qualquer pessoa que passou por uma situação dessas teria uma reação semelhante. Mas problema mesmo, crítica assim, de achar que isso é grave ou não, eu sinceramente acho que não é. Gente, eu vou ser sincero com vocês, não vi maiores problemas com o Davi por causa dele ter... feito esta cara por ter pegado e mastigado aí a formiga torrada. Absolutamente nada. Pra mim não tem nada demais aí. Mas já que as pessoas estão vendo problemas, né, a gente tem que comentar. Mas não foi só ele que foi lá, gente, tá? Nessa tribo indígena, tá? Não foi só o Davi que foi, não. Tá? Tava lá o Davi, tava a Jaqueline, tava a Bia, tava o Matheus, tava o Buda, tava todos eles ali, visitaram a tribo, foram conhecer a tribo, foram conhecer como é que foram as coisas lá. E o resto do dia eles voltaram lá para onde eles estavam, em Parintins, foi o Rio Negro, aquele outro vídeo do Rio Negro que eu mostrei para vocês aí.
o Mateus mostrando como é que estavam as coisas lá, o Mateus mostrando ali, dançando, imitando a Isabelle. Por exemplo, vou mostrar aí pra vocês, ó. Mateus imitando a Isabelle, tem que tirar o som, né, vocês já sabem. Mateus imitando a Isabelle e tal. Isso tudo aconteceu na volta, eles estavam voltando de lá da aldeia indígena e tal, andando pelo Rio Negro. Não foi nada assim, nossa, que coisa extraordinária. Só isso aí mesmo que aconteceu. Então, assim, polêmica mesmo, não vi nada. Mas assim, já que a gente está falando aí do Festival de Parintins, a gente tem que comentar aí a última noite, porque a gente estava falando aí dos últimos dias desse festival. Eu vou ser sincero com vocês sobre o festival. Eu vou passar aí o vídeo aí de uma rápida apresentação, tá? Eu tive que acelerar bastante o vídeo por uma questão de direitos autorais, essas coisas, todo o que ela estava fazendo ali. E dominou tanto, gente, que o Mateus ali estava emocionado com ela. Prestem atenção na cara do Mateus. Ele ficou muito emocionado em ver a Isabelle ali. Ele ficou bastante emocionado em ver a apresentação dela, como a galera ali estava torcendo muito por ela. Mas no fim, os jurados deram 9,9 para a Isabelle nessa apresentação. Eu vou ser sincero, assim, não deu para saber qual critério foi. Eu não vi, eu não entendo muito desses critérios, tá? Então não posso falar sobre os critérios que eles usaram, não posso falar sobre isso, mas posso falar sobre, assim, o que eu achei da apresentação da moça. Achei que a apresentação da Isabelle foi muito melhor na terceira noite do que tinha sido na primeira, tanto que ela foi bastante criticada na primeira noite, que ela no meio da apresentação, ela se transmutou num tigre, acho que era uma onça. E aí depois, da segunda noite, no Gavião, e na terceira noite, no Irapuru. E aí todo mundo ali na segunda e na terceira noite aclamou a Isabelle. E justamente na melhor da performance dela, ela levou um 9,9. Eu achei que ela ia levar 9,9 pela primeira noite e não pela última. Mas enfim, né? Vai entender por que os jurados fizeram isso. No fim das contas, o que aconteceu, o boi da Isabelle não ganhou, né? O boi da Isabelle perdeu. O boi garantido não levou dessa vez. O boi garantido tem até um vídeo aí da Isabelle, vou colocar o vídeo aí da Isabelle se lamentando porque o boi garantido perdeu. Não deu pro boi garantido dessa vez. Mas ainda assim, ela disse que estava feliz com o resultado. Foi por 1/10 só. Exatamente o 10º que tiraram dela na terceira noite. Então, a aclamação dela foi só mesmo do público. Mas, enfim, eu vou ser sincero com vocês com relação à Isabelle. Eu acho que o prêmio maior da Isabelle passa longe, assim, do festival. Eu acho que ela conseguiu ser muito maior do que o Festival de Parintins. Ela conseguiu levar o Festival de Parintins, a atenção nacional para o Festival de Parintins. Porque no ano passado a gente sequer estava falando disso. Então vejam aí a Isabelle falando sobre o Festival de Parintins, sobre o fato do boi garantido ter perdido por 1/10. Olha só, rapidinho, deixa eu botar o som aí para vocês ouvirem Isabelle falando. Olha só. Vocês viram aí, né, com a diferença de 1/10, mas a gente tá aqui, ó, com o coração, realmente fica aflita, fica um pouco tristinha, fica, mas vai se arrumar, vai se animar e vamos lá pro curral. Porque lá... Olha! Eita, essa menina tá aí, ela nunca para aqui. Linda! Vai lá, Eu digo pra vocês, o prêmio maior da Isabelle, gente, passou longe de ser aquela premiação toda. Ela já teve o reconhecimento ali. Óbvio que é legal, gente, ter o reconhecimento. Óbvio que é legal ter todo o reconhecimento ali do público. Óbvio que é legal você ter o reconhecimento ali
dos jurados, que a sua performance, que o que você fez é bom. Isso é maravilhoso de ter. Óbvio que é muito bom você ter esse reconhecimento e tal. Do mesmo jeito que é sempre bom você ter esse reconhecimento aí, ó. Achei um tempinho pra ver a petista. Não, você não achou um tempinho, a gente se encontrou sem querer. Vai lá o detalhe. Que sem querer você entrou por uma porta e eu entrei por outra. Sem querer. Gente, égua da coincidência. É coisa do destino, né? Uma grande coincidência. Ele entrou de um lado e eu entrei pelo outro. Ela chegando aqui no Bombora pra levar mensagem de som. Aí encontrei com ele passando, aí eu gritei, ela puxou ele. Uma grande loucura. E a gente conseguiu se encontrar. Então, assim, esse reconhecimento também é bom, né, Isabelle? Não vou mentir pra vocês que seja ruim, né? Mas esse outro reconhecimento aí da Isabelle também é bom. Olha aí como os fãs dela vão atrás dela. Olha aí. Então, assim, esse reconhecimento que a Isabelle teve é muito maior do que o festival, esse reconhecimento dela é muito maior do que a premiação. Eu sei que é legal você ter o reconhecimento dos jurados, eu sei que é legal você ter aquele certificado ali que os jurados deram para o seu trabalho. É legal você ter isso, eu entendo que é legal. Eu sei muito bem o quanto é legal você ter esse certificado. Mas, ao mesmo tempo, o reconhecimento do público também é. Então, acho que a Isabelle, ela pode não ter vencido ali pelos jurados, mas ela venceu pelo público. Isso daí também não tem como apagar, você não tem como negar a importância que a Isabelle teve para o festival esse ano. A Isabelle realmente jogou o Festival de Parintins no calendário folclórico nacional. Ano que vem a gente vai estar falando dela de novo, porque ela confirmou que ela vai continuar como a Cunhamporanga do Garantido. Ela confirmou que ela vai estar como a rainha lá, como a musa da Grande Rio. Então ela vai estar presente. A gente ainda vai falar muito da Isabelle. Vocês ainda vão ver a gente falando muito da Isabelle por aqui. Porque ela agora já se consolidou muito nessa vida de celebridade. Vocês vão ver a gente falar muito da Isabelle, vocês vão ver a gente falar muito ainda dela com o Matheus. E sim, assim, tem uma crítica que muitos jornalistas fizeram ali. Eu vi hoje de manhã, o pessoal lá do UOL estava falando que ninguém perguntou e teve coragem de perguntar para o Matheus sobre o negócio lá dele de cotas e tal. E eu acho que se perguntasse, gente, o Matheus não ia responder. Então, assim, não faz muita diferença. Matheus não ia falar sobre esse assunto, até porque é um assunto que está sob investigação, tem toda aquela coisa, ele vai ter que contratar um advogado, vai ter que... o Instituto vai ter que também mostrar provas contra ele, ele também vai ter que ter provas para se defender, então é todo um processo. Não é assim também que vai ser condenado e tal. E para ele pode até ser uma pena menor, então depende muito do que vai acontecer. Eu acho que isso em si não vai abalar o relacionamento dele com a Isabelle. Mas tá aí o que muita gente queria ver. Eu acho que esse reconhecimento aí que a Isabelle teve do público também conta, e conta bastante, tá? Mas vamos girar aí, antes só que muita gente tá aí falando, né? Porque a Fernanda comemorou, a Fernanda lá do BBB. Comemorou, porque afinal ela, vocês sabem, né? Ela e a Pitel diziam que a Isabelle era a ministra da Cultura e tal. Mas desde que a Eslovênia foi no Festival de Parintins e declarou torcida para o Garantido, pelo menos é a lenda que a internet está contando, né? Em 2022, 2 anos atrás, o Garantido perdeu. Então, desde então, eles estão colocando a culpa na moça. E aí o que foi que ela fez? Foi lá nos stories dela, no Instagram, e disse isso aqui. Olha só. Acabei de sair do Pilates, acabei de saber que Garantido perdeu. Então colocando a culpa em mim, gente. Ano que vem já é certo. Eu vou estar toda de azul lá em Parintins. Dessa vez eu quero ver o que vai acontecer. Quero ver. Então eu também quero ver. Ano que vem eu quero ver se Slo vestida de azul, de look azul,
toda de azul vai fazer o caprichoso perder. Eu tô doido pra ver se isso vai acontecer, viu? Brincadeiras à parte, né? Eu acho que uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas enfim. Vamos lá dar uma girada aí nos nossos assuntos, do que a gente tem pra falar. Que eu vou falar também agora do Fiuk com a Deolane, né? Eu vou dar uma relembrada pra vocês do que foi que aconteceu aí entre o Fiuk e a Deolane. Eu acho que vocês já sabem muito bem o que aconteceu ali. Eu acho que vocês já sabem muito bem o que aconteceu na sexta-feira. Eu falei no vídeo anterior, mas não custa a gente dar uma relembrada aqui. Na sexta-feira, Deolane foi uma das convidadas do Fofocalizando. E aí, o Léo Dias fez uma pergunta para ela. A pergunta que o Léo Dias fez foi sobre o Fiuk, porque afinal a Deolane e o Fiuk ficaram um tempo ali, né? Ninguém, assim, todo mundo achou que os dois ficaram mesmo, tá? De terem algum tipo de relacionamento, enfim. E aí a Deolane disse que não aconteceu nada entre os dois, porque ele era muito príncipezinho e tal, e ela deixou bastante claro que esse não é o tipo de homem que ela gosta. E a partir daí, né, o Fiuk respondeu, ela respondeu, e aí ela não gostou muito das declarações dele e tal. Então, vamos lá, dar uma rememorada nessa parte da história, porque hoje ele também respondeu a Deolane. Então vamos lá relembrar aí o que ela falou sobre o Fiuk. Olha só. Fiuk é cara de príncipe. Ele é príncipezinho. Mas o que você acha que falou de princesa? Não entendi. Fala. Melhor na vida. Fala o que você falou de É que princesa. hoje em dia a maioria dos príncipes são meio princesas. Não, melhor nas duas poder, você acha? Que Gente. que tá nessa lista aí dos galãs sem camisa? Fiuk, sabe? Sim, claro. Não, mas sem camisa ele é muito magrinho. Toda essa foto parece que eu dou pra ele. Então, ela termina o vídeo dizendo que com essa foto parece que ela tá dando pra ele, né? A partir daí, gente, começou uma confusão entre os dois. Tanto que a Deolane deixou de seguir o Fiuk. Só que antes dela deixar de seguir o Fiuk, ela postou um story no Instagram dela. Nesse story aí do Instagram dela, basicamente, ela também colocou um áudio ali com o Fiuk. Ela expôs isso. Então, olha só o que a Deolane colocou lá. De novo, eu tô relembrando, tá? Porque daqui a pouco eu vou chegar aonde foi que o Fiuk postou outra coisa hoje sobre a Deolane. Olha só. E aí, Deu, como é que tá? Eu fui super generoso, cara. Eu fui super tranquilo na resposta. Tentei até agir de um jeito diferente de você. Eu acabei desencanando, cara. Eu acho que realmente você... Eu não sei o que você pensa, não sei qual é, que é a tua vibe e tal. Mas, pô, eu criei um carinho por você, mano, que se você imaginasse, puta que pariu. Mas aí é foda, entendeu? Eu ficar nesse carinho sozinho aí, você só dando raquetada. Sei que é teu jeito aí, tua pose demais e tal, mas, pô, não é minha vibe não, entendeu? E eu achei ainda que eu tinha sido super generoso na minha resposta. Mas daqui a pouquinho eu faço questão de postar de novo, vou dizer que não aconteceu nada, se é isso que tá te incomodando, e é isso aí, vamos que vamos. Tava tudo certo. E aí, Deu, como é que tá? Gente, desculpa, o microfone falhou aqui. Vamos lá, de novo, né? Eu acho que vocês leram aí o que a Deolane escreveu pro Fiuk. E aí, como a Deolane disse nesse story
que ela não era uma menina, que ela era uma mulher e que ela nunca deu esperança de nada, o que foi que o Fiuk fez hoje de manhã? Olha só o que o Fiuk postou. Tava tudo certo, tá ligado? A gente fez lá a viagem pro rancho, foi legal pra caramba, mas a gente acabou se desentendendo lá e tudo certo, ninguém expôs nada. Nunca postei nada dela, nunca falei um A dela, sempre guardei as coisas, porque isso é normal pra mim. É normal, qualquer tipo de relação que eu tenho, eu guardar meus segredos, eu guardar minhas relações, minhas coisas. Então eu nunca esperei que acontecesse um negócio desse. Mas enfim, aí eu vi o negócio do programa, ela lá falando umas besteiras de mim. Não gostei, e ainda fui legal, eu postei uma história aqui bem de boa. Mandei uma mensagem pra ela, porque eu precisava ainda finalizar um assunto com ela de uma outra coisa. Só que enquanto isso ela já tava postando a mensagem, eu não sabia, ela não me atendeu, não me retornou, parou de me seguir, virou essa loucura. A troco de quê, mano? Eu continuo até agora sem entender nada. Mas eu volto a dizer, eu vou continuar sendo grato por tudo de bom. Eu não vou pegar pilha com esse trem ruim não, mano. Sai fora. Bom, sim, se o Fiuk tivesse de fato conhecido bem a Deolane, ele ia saber que ela age assim mesmo. Na Fazenda, quem viu a Fazenda com a Deolane, a Fazenda 14 de 2022, sabe que a Deolane sempre foi desse jeito. A Deolane, ela agia assim, quando ela ficava irritada, ela realmente deixava de falar com as pessoas. Quando ela ficava irritada, ela dava um jeito ali. Obviamente que ela não tinha como bloquear as pessoas, porque afinal tinha que conviver ali dentro, né? É um confinamento. Mas ela dava um jeito de não falar com a pessoa, ela dava um jeito ali de basicamente, não quero falar com você, não tenho problemas assim com você, não quero saber de você e tal. Ela sempre fez isso. A Deolane sempre foi assim. Então, quem conhece a história da Deolane, desde a época lá que ela ficou famosa e tal, assim, eu não posso falar de antes da Deolane, porque eu só conheço a Deolane a partir do momento que ela ficou famosa lá, com a morte lá do Kevin. Eu só conheço ela a partir daquele momento. Eu sei muito pouco da vida pregressa da Deolane. Eu sei muito pouco da vida anterior dela a esse momento que ela ficou famosa aí com a morte do MC Kevin. Não estou afirmando, tá, que foi por causa disso que Deolane se tornou famosa, tá? Não estou afirmando, porque afinal ela disse que na Fazenda chamaram e acusaram ela disso. Não estou afirmando, mas estou dizendo sim que a morte do Kevin deu muita visibilidade para ela, tá? Fez com que ela desse muitas entrevistas, ela apareceu muito aí e tal, e a partir daí as pessoas seguiram ela, as pessoas entenderam, foram viver e viram a vida dela. Então, a Deolane é assim mesmo, desde aquele momento que a gente conheceu ela, desde aquele momento que a gente viu, as pessoas passaram a fazer isso. Então, quem conviveu com a Deolane, aquele outro empresário lá que acusou ela de ter dado calote nele e tal, ele falou a mesma coisa, coisas semelhantes aí e tal, que ela deixou de falar com ele e tal. A Deolane é desse jeito, gente. A Deolane age dessa maneira, a Deolane é assim. Então, quando ela sente assim, que as pessoas estão agindo, estão querendo tirar proveito dela, ela funciona desse jeito. E assim, o Fiuk, querendo ou não, ele também quis tirar proveito da situação, ele também quis posar, fazer coisa. E como ele disse que não queria tirar a pose de menina má dela, isso também pegou nela, né? Querendo ou não, a Deolane não é uma menina, né? Vamos ser sinceros. Hoje, Deolane já está muito mais próximo de uma senhora de 40 anos, né? Usando aí aquele meme que a Kerline usou lá dentro da Fazenda, do que uma menina de 20, né? E o Fiuk já tá muito longe de ser um rapazinho de 20 anos, né? O Fiuk hoje já tem mais de 30 anos, né? Então vamos ali colocar as coisas nos seus devidos lugares. Achei que não ficou legal mesmo a forma como um se referiu ao outro. Não achei que ficou legal a forma como a Deolane botou um ponto final na história e muito menos a forma como ele encerrou tudo isso. Mas enfim, eu achei que faltou um pouco de conhecimento da parte do Fiuk sobre como a Deolane é e como ela age. Eu sei que às vezes fica parecendo assim, que ele agiu assim, porque ele também queria tirar proveito da situação. Tudo bem que ele queira tirar proveito da situação, tudo bem que ele queira ganhar em cima disso e tal, é normal. Afinal, mídia é assim mesmo que funciona, é assim que se ganha dinheiro com essas coisas. Mas, né, vamos ser sinceros, a partir do momento que você se envolve com uma pessoa como a Deolane,
né? Eu acho que o teu assessor, a pessoa que tá ali perto com você, porque o Fiuk não trabalha sozinho, tem uma equipe, tem uma pessoa ali com ele que cuida lá da assessoria, que cuida da imagem dele. Essa pessoa poderia ter dito pra ele, olha, Deolane é desse jeito, Deolane é assim, Deolane é isso, aquilo, outro, Deolane já fez Fazenda, Deolane isso aqui e tal, e os amigos dela são esses e esses aqui e tal. Então, assim, tenha consciência de que você está se envolvendo com a pessoa tal, tal e tal, e que ela age assim, tal e tal e tal, desse jeito quando as coisas acontecem. Então, assim, ele saberia com quem ele estaria se envolvendo e isso não teria tanto problema para ele. Mas, enfim, a forma como isso andou foi muito, mas muito complicada para os dois lados. Só achei que o Fiuk, ele pegou pilha por algo que não precisava com relação a essa história do que ela falou ali no Fofocalizando. Eu sei que ela também não foi legal em ter chamado ele de princesa e tal, mas assim, às vezes, se vocês são amigos mesmo, como vocês disseram lá no programa, lá no reality do Carlinhos, você nem ia ter ligado pra isso de fato. Você ia deixar passar, acabou. E tal. Então vocês nem tão amigos eram assim. Na verdade, vocês só queriam mídia mesmo, tiveram a mídia que vocês quiseram, chamaram a atenção aí dos sites de fofoca e cada um seguiu o seu caminho. Você agora se gabaritou como subcelebridade, enfim. E Deolane continua sendo a subcelebridade que sempre foi. Página virada, né? É o que a gente pode dizer sobre isso. Mas, enfim, vamos nós aqui girar a nossa página para o nosso próximo tópico, que é Arthur Aguiar e Mayra Card. Gente, eu falei para vocês em 2022, logo quando o Arthur ainda estava dentro do BBB, que um dos grandes problemas do Arthur Aguiar era justamente a mulher dele, a Mayra Card, que era a esposa dele na época. A Mayra Card, ela fez muita coisa com relação ao Arthur. Muita coisa, inclusive, com os colegas de trabalho dele. E uma coisa que eu aprendi, gente, é o seguinte, eu vou ser sincero com vocês. Quando a gente trabalha no meio artístico, se tem uma coisa que a gente precisa ter cuidado, é justamente com os colegas com quem a gente trabalha. Porque se você acaba falando mal de seus colegas, se você acaba criando problemas com os colegas de trabalho, as oportunidades, as portas vão se fechando para você. Às vezes, assim, pode não ser você diretamente, mas pode ser uma pessoa da sua família criando um problema, pode ser uma sua esposa, sei lá, qualquer pessoa ali ligada a você pode acabar trazendo um problema para você. Isso aí é tão verdade, gente, que você vê que muitas pessoas ligadas aí a pessoas famosas acabam até perdendo espaços na mídia porque a pessoa era polêmica demais, por exemplo. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Em 2022, quando a Mayra Card estava ainda gerenciando lá toda a carreira do Arthur, enquanto ele estava dentro do BBB, e ele não sabia como as coisas estavam aqui fora, Mayra Card demitiu toda a equipe que o Arthur tinha formado aqui fora. Mayra Card demitiu todo mundo que ela tinha deixado aqui fora. Mayra Card demitiu todo mundo, deixou todo mundo ali e tal. E fez tudo ali do jeito dela. A própria Mayra Card assumiu isso, a própria Mayra Card fez isso. Aí hoje o que foi que Mayra Card fez? Não tem como a gente não falar disso, né? Depois que um vídeo do... Eu tenho que mostrar esse vídeo, gente. Não tem como eu não falar desse vídeo, porque esse vídeo foi viral ontem. O cozinheiro da casa do Arthur publicou esse vídeo aqui da filhinha do Arthur Aguiar. A filhinha dele, Sofia Card, ela tava ali falando sobre ele ter o celular dele ser um celular de pobre. Então vamos mostrar o vídeo dela, tá? Vamos mostrar aí ela falando. Lembrando, gente, tá? Eu vou mostrar o vídeo do jeito que ele foi postado nas redes sociais, tá? O vídeo eu não vou colocar nenhuma coisa ali, porque o vídeo está postado do jeito que está, tá bom? Está exatamente sem nenhum tipo de edição. Então, vamos lá.
Sou cozinheiro, eu entrego isso, a delícia, maravilhosa, comida maravilhosa, ó. Olha que comida de restaurante. Seu celular tá verde. Tá não. Bom apetite, tá? Bom apetite. Celular de pobre. Ah, ruim, isso aqui Podia ser mais bonito. Esse aqui é o último da Samsung, gata. Podia ser mais bonito. O que você me Igual dá? esse, ó, lilás. Ih, me dá um de presente, Sofia, tô precisando. Eu não. Esse daqui é o S24, gata. Sua mãe. Minha mãe morreu, tá no céu. Meu pai no céu mesmo. Aff, Maria. Mãe, perdão, ela não sabe. Quando o cozinheiro lá do Arthur postou esse vídeo, ontem à tarde já estava todo mundo falando sobre ele, tá? E eu poderia ter falado sobre esse vídeo ontem. Mas, assim, como eu sou um profissional, o que eu esperei? Não, eu esperei fazer como qualquer profissional faz nessas horas. A gente espera a coisa acontecer. Porque, afinal, até aquele momento era só o vídeo da menina, só o vídeo da Sofia Card falando ali com o cozinheiro do Arthur. Até então era só ela dizendo ali que o celular dele era um celular de pobre. Até então era só isso, né? Apesar dele ter dito que era o S24, o S24 não é tão barato assim, mas enfim, né? Para a realidade dela talvez seja. Mas vamos lá. Quando ele postou esse vídeo aí, a repercussão foi tão grande assim nas redes sociais e tal. E aí as críticas, obviamente, começaram a ir para cima da menina. Começaram a cancelar a menina. Como assim? Como assim? Uma menina de 5 anos, 6 anos, que ela tem 5 para 6 anos, tá falando essas coisas. Quem é que tá ensinando isso para essa menina? Quem é que ensinou essa menina a falar essas coisas? Que celular de pobre, que isso, que aquilo. Como é que pode uma menina com essa idade falando essas coisas? Como é que pode uma menina com essa idade falando isso, falando aquilo? Como é que pode e tal? Como é que pode isso e tal? Enfim, o que foi que aconteceu hoje? Léo Dias, obviamente, né? Como vocês sabem, ele foi lá e foi atrás de Maíra Card para ela falar sobre a treta. Para ela dar uma declaração sobre essa treta, sobre o que estava acontecendo ali. E Maíra Card não falou sobre a treta em si. Maíra Card resolveu ali fazer um exposed sobre o Arthur Aguiar. Na declaração que ela deu pro Léo Dias, o que foi que a Maíra Card disse? Maíra Card disse que ela não apoia esse tipo de atitude e tal, que ela ensina os filhos a cuidar e a ter ali bastante respeito pelos funcionários, as pessoas que trabalham com eles e tal, enfim, ela falou essas mesmas desculpas padrão que todo mundo fala aí no momento que tem que dar essas desculpas. Aí depois que ela deu essa declaração aí pro Léo Dias, né, que o Arthur Aguiar também acabou vendo, a repercussão na internet acabou aparecendo, né? Não tem como a gente não falar dessa repercussão na internet. Olha aí a repercussão aí que o Léo Dias colocou. Eu vou ter que colocar aí. Olha aí o que o Léo Dias colocou na repercussão aí sobre o caso. Olha o que o Léo Dias escreveu aí. Vamos dar uma lida aí no que o Léo Dias escreveu. O portal Léo Dias falou com exclusividade com Maíra Card após viralizar no domingo um vídeo onde a filha da influenciadora com Arthur diz que o cozinheiro do pai tem um celular velho e de pobre. Em contato com a equipe, a influenciadora se pronunciou e culpou o ex pelas atitudes da filha, acusando até que às vezes ela volta da casa do pai diferente de como ela foi. E aí o Arthur Aguiar, obviamente, respondeu o Léo Dias. O Arthur Aguiar colocou aí piada essa declaração, né? Só pode. Ele falando aí com a Maíra Card. E aí vocês acham que o negócio ficou só nisso aí? Não ficou só nisso aí, gente. Não ficou. A coisa foi saindo assim e foi passando para os stories da Maíra Card. Olha só o que a Maíra Card escreveu nos stories dela. Olha aí o que ela colocou ali. Vamos lá dar uma lida nos stories de Maíra Card. Olha só o que ela colocou aí nos stories. Vamos ler junto isso, porque a gente precisa acompanhar isso juntos. Bom, muito chato tudo isso. Vocês não têm ideia do que passamos no secreto, no segredo, sei lá.
Eu posso falar o que for da minha vida, mas não mexa com os meus. Meu filho e minha filha são os meus tesouros e eu vou guardá-los até o fim. Muito triste amanhecer com um jornalista me pedindo declaração sobre algo e eu não faço ideias que não está sobre o meu controle. Eu fiquei fora das redes no fim de semana, como estou fazendo sempre. E quando ligo meu celular, uma enxurrada de mensagens falando sobre a minha filha. Meu Deus! Eu estou devastada. Sou uma mãe que incentiva a filha a ir com o pai. Encontramos sempre sua importância, mas realmente tem coisas que passam do limite. Entendo que cada um tem a sua vida, sua roda, seus costumes e amigos, mas expor dessa forma realmente ultrapassou o limite permitido e ainda mais incentivando pessoas a julgarem como uma criança de 5 anos deveria se comportar. E é claro, mais uma vez, isso iria sobrar para mim. Vendo agora o vídeo do Arthur dizendo que essa fala, com certeza, ele aprendeu aqui com o meu marido. Afinal, dinheiro do Arthur não liga para dinheiro, não é? Não liga? Se não liga, que tal me devolver o que me deve? Sempre te sustentei, investi e perdi o meu tempo com isso. Tá, eu vou mostrar o vídeo do Arthur depois, tá? Maíra Card, ela estava apontando aí para as pessoas que ela investiu dinheiro na carreira do Arthur, que ela investiu dinheiro nas coisas do Arthur, que ela investiu dinheiro para que o Arthur fosse o campeão do BBB. Então vamos continuar a leitura aí, né? Porque ela joga a coisa no ventilador. Ela joga aí a coisa no ventilador mesmo. Então vamos lá ver o que ela falou aí sobre o Arthur. Vamos continuar essa leitura. Olha só o que ela fala aí. Vamos continuar. Eu vou botar em tela cheia para vocês lerem junto comigo. Olha só o que ela diz. Dizer o que lhe deve, né? Então vamos lá continuar aí a leitura. Olha aí a continuação dessa leitura. Entrou no BBB quebrado e eu gastei mais com seu BBB do que você ganhou lá. Todos sabem o tamanho da sua equipe e o trabalho que eu fiz para limpar a sua pele e fazer você ganhar. Fora suas músicas caras e ruins, que também me custaram uma boa grana para divulgar, colocar essas playlists e tudo mais. Sem contar a sua marca de roupa, que quando você saiu estava prontinha. E outras coisas que posso listar aqui. O próprio custo da sua filha, que custa bem caro, por sinal. Você diz que não tem como pagar tudo, mas vive comprando roupas de marca como sempre fez, né? É o que eu digo. E eu que não ligo para dinheiro. Fui procurada da família durante todo o tempo e nunca... fui provedora da família durante todo o tempo e nunca reclamei, nem te obriguei, rapaz. Agora, eu que falo de dinheiro... Dinheiro para mim é oriundo do meu trabalho árduo, suado e incansável. Isso sim eu quero passar para a rainha, para minha filha. Ela vai plantar e colher. Bem, dito isso, você também mencionou que não entende por que eu resolvo tudo publicamente. Desde que você saiu do BBB, o Brasil não sabe a verdade do que aconteceu, porque eu nunca contei para ninguém, para te poupar. Por pena de você ser quem é. Então, tem uma coisa que eu soube fazer muito bem, foi o silêncio. Por isso que você ficou machão e resolveu abrir a boca para falar asneira. Sugiro que feche, porque a minha calmaria tá passando. Olha, eu queria, sinceramente, eu queria que a Maíra Card falasse. Eu não queria que ela ficasse postando textão, porque é tão difícil da gente ficar lendo textão.
Eu queria que ela realmente falasse, eu queria que ela realmente jogasse mesmo toda a merda no ventilador que ela tem pra jogar. Queria que ela falasse mesmo. Porque assim fica mais fácil, né? Ao invés de você ficar colocando aí. Mas vamos continuar a leitura, porque a gente ainda tem que falar ainda, botar o vídeo do Arthur, a resposta dele e a resposta da namorada. Olha, e ainda o cozinheiro, né, que respondeu. Olha só o que ela colocou ainda. Infelizmente, a culpa será das mães. A gente fica sozinha com a criança, passa perrengue de noite sem dormir, médicos educa, leva na escola, faz dormir, acorda, dá comida, brinca, cria, muitas ainda pagam a conta financeira e o pai de 15 em 15 dias nos culpa por tudo e não está e diz que tudo não está bacana, incluindo o dia que está na casa dele. A criança é filmada por uma rede social que não é a dele e ele não viu porque o único dia e está com a criança não estava. Quem se identifica com isso, levanta a mão. E aí, obviamente, né, ela aproveitou a chance para vender o curso dela. Porque, afinal, a Maíra Card também sabe fazer um bom marketing em cima dessas coisas. E aí, gente, né, vocês sabem como a coisa foi se... Vamos dizer, as coisas foram meio que descontrolando, né? Assim, eu vou ter que falar sobre a Maíra Card em 2022. Porque essa história dela ter investido dinheiro na carreira dele, essa história dela ter colocado dinheiro na carreira dele e de ter feito ele campeão do BBB, não é tão verdade assim, né? Vamos começar primeiro ali pelo contexto. Se ela sabia que o Arthur tinha traído ela tantas e tantas vezes, por que ela voltou com o Arthur sabendo disso? Por que ela voltou com o Arthur justamente quando... todo mundo falava que ele ia entrar no BBB 22. Por que ela entrou com ele sabendo disso, né? Por que ela aceitou retomar o casamento sabendo que ele ia entrar no BBB 22? Porque até antes de entrar no BBB 22, eles estavam separados. Um mês e meio antes dele entrar no BBB 22, os dois já tinham se reconciliado. E aí, ela fez aquele programa lá de emagrecimento que ela vende aí com ele. E durante o BBB, que foi que Maíra Card fez? Que inclusive virou ali o nome da torcida do Arthur depois, os pãozinhos, a padaria. Olha só, vamos dar uma relembrada no que foi que ela fez? Olha só. Podia ter comido pão. Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho. 9 quilos, se for à toa. 30 dias batalhando esse corpinho pra tá aí. Bonito, a mostra pro Brasil inteiro ver. E você me comeu pão. Não faça isso. Vida fora da casinha. Sim, né? Ela fez esse vídeo, viralizou. A torcida passou a adotar o pão como o ícone, o emoji. Virou a padaria, virou os pãozinhos. E aí isso aí virou uma coisa grande que fez o Arthur vencer. E, sinceramente, isso não tem nada a ver com a Maíra. O público comprou o Arthur a partir do momento que ele criou a rivalidade com a Jade. Não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com ela ter feito, com ela ter pago, levantado mutirões, isso e aquilo. Não tem a ver. Uma coisa ajuda, obviamente, ela ajudou bastante. Ela se engajou, não dá pra negar o fato de ela ter se engajado. Agora, dizer que ela foi necessariamente ou diretamente responsável pela vitória dele, como ela acredita no story dela, aí é demais. Porque não foi assim. Ela postou vídeo, ela disse que a música do Arthur era ruim. Era tão ruim, né, Maíra, que você postou esse vídeo aí dançando a música do Arthur. Olha só, você dançando fora da casinha, né? Era tão ruim que você postou essa música dançando só pra apoiar o Arthur. Dançando com pães. Olha só, você postou essa música. Você postou essa dança aí, fazendo isso. Então, assim, eu vou ter que ser sincero com vocês, né? Eu vou ter que ser sincero com vocês. A história não aconteceu da maneira como a Maíra tá contando nos stories dela, tá? A história que todo mundo conhece, a história que todos nós aqui falamos pra vocês, não aconteceu desse jeito. Tanto que a própria namorada, a atual namorada do Arthur, veio e se pronunciou. Ela chama o padrasto de pai. Ela tá falando, a Jenny tá falando aí da filha, Sofia.
por livre e espontânea apreensão, porque mora com eles e passa mais tempo na casa da mãe. Agora, a atitude feia é culpa do pai, que ela tanto fala que é ausente. Jejum da internet urgente. Pronto, gente, a partir daí a coisa foi pegar fogo, porque o Arthur, vocês sabem que o Arthur não deixa as coisas barato. Cara, ele fala, no BBB ele falava, no BBB ele não se calava. E aí, obviamente, tem aí o vídeo dele pra gente passar aí. Ele fez 2 vídeos hoje falando sobre isso, ele fez 2 vídeos colocando essa situação, ele fez 2 vídeos aí passando isso. Então eu vou ter que passar esse vídeo pra vocês, eu vou ter que mostrar esse vídeo aí do Arthur, vou ter que mostrar o vídeo aí do Arthur, vou ter que colocar esse vídeo aí rapidinho, gente, vou ter que colocar o vídeo do Arthur. Então vamos lá ver o Arthur falando aí 2 vídeos. Ele fez um vídeo primeiro, que foi um vídeo falando ali, pedindo desculpas pelo que a filha dele falou. Então vou colocar esse rapidinho ali, ele pediu para as pessoas terem mais consciência, porque afinal é uma criança de 5 anos. Olha só. Da Sofia, né, da qual ela tem uma fala muito ruim relacionada ao Martins, que trabalha aqui em casa. Algumas coisas para falar sobre isso. Bom, primeiro, pedir desculpa para quem se sentiu ofendido. Acho que até chover um molhado falar que eu não concordo com esse tipo de atitude. Eu não estava presente na hora do vídeo, não vi. Se eu tivesse visto, eu teria falado na hora. Independente se foi gravado, se não foi gravado, eu teria falado. Eu não estava. Imediatamente, quando eu fiquei sabendo do vídeo, que foi muito tempo depois, eu, obviamente, sentei para conversar com ela, expliquei tudo para ela. Então, primeiro ponto, pedir desculpa para quem se sentiu ofendido. Agora, o segundo ponto é trazer uma reflexão aqui, né, gente? Vamos lá. Ela é uma criança de 5 anos. Isso não diminui o erro dela, errou, tá errada, e a gente tem que consertar. Mas daí, crucificar a menina, falar um monte de coisa, um monte de besteira que tá saindo aí, também é passar muito do ponto, né? Vamos combinar, vamos calma. Tá errado. Tem que consertar? Tem que consertar. Peço desculpas para quem se sentiu ofendido? Óbvio que eu peço desculpas. Como eu disse, é chover um molhado falar que eu não concordo com isso. Mas era uma criança. E o que a gente tem que fazer agora é consertar o que ela falou. Agora, um outro ponto de reflexão. Ela só falou isso porque ela ouviu alguém falando. Ela reproduziu algo que alguém falou. Porque ela não ia tirar isso da cabeça dela, entendeu? Então, desculpa para quem se sentiu ofendido. Não tem necessidade desse hater inteiro em cima. Parece que ela cometeu um crime. Ela é uma criança, ela errou. E já foi conversado com ela sobre isso, já foi explicado para ela. E é isso, ponto final. E para finalizar, para você que está cobrando a educação da minha filha, volto a dizer, ela está errada, sim, mas ela tem 5 anos. Na minha opinião, é muito pior você que está indo lá comentar nas páginas de fofoca e não está tendo um pingo de respeito e um pingo de educação. Ela é uma criança de 5 anos, você é um adulto ou uma adulta. Então, vale essa reflexão aí. Tá errada? Tá. Mas não te dá o direito de ir lá escrever um monte de bobagem, de falar, de faltar com respeito, de não ter educação. A grande diferença é que ela é uma... Então, gente, no vídeo ele fala aí, ele diz para as pessoas que estão cancelando a criança e tal, que é só uma criança de 5 anos e que ela reproduz aquilo que ela tá ouvindo. E então ele joga a responsabilidade de volta para Maíra. Não, se a criança falou isso é porque ela tá ouvindo. Igual como a Jenny tinha colocado no post ali, né? Que isso veio de algum lugar. Isso não veio dele ali. Porque afinal a criança mora com Maíra. A criança não mora com ele. A criança mora lá com ela. E que com certeza isso foi uma coisa que ela ouviu na casa dele. A partir daí, gente, o que a gente pode tirar como conclusão, né? Que a convivência do Arthur com a Maíra não é das mais pacíficas. Que a convivência dos dois não foi assim aquele mar de rosas como aparentemente as coisas diziam ser, né? E aí, obviamente, gente, as coisas foram complicando mais hoje à tarde. Porque o Arthur postou outro vídeo, porque esse não foi só um vídeo não, tá?
teve um outro vídeo que o Arthur postou ali, teve um outro vídeo que ele colocou ali, se posicionando por causa dessa situação toda, e que ele basicamente fala ali do dia começando, falando em cima disso, das pessoas falando dessas fofocas aí, das pessoas caindo em cima dessa fofoca. Então, mal começou a segunda-feira, já ia falar sobre isso, e aí ele solta os cachorros mesmo pra cima da Mayra Card. Então, vamos lá ver o Arthur soltando os cachorros mesmo pra cima da Mayra Card. Olha só. Ô, gente, julho começou de uma delícia, né? Já tô vendo aqui matéria que saiu no Léo Dias. Engraçado. Bom, vamos lá. Não vou ficar calado, não. Vamos falar, então. Já que vocês querem que eu fale, eu vou falar. De fato, a minha filha volta bem diferente. Quando ela vem na minha casa, ela volta pra casa da mãe dela bem diferente. Porque quando ela chega aqui, rapaz, é complicado o negócio quando ela chega aqui. Então, ela de fato volta bem diferente. Ela volta mais calma, ela volta mais educada, ela volta falando coisas que ela não falava. Eu tô ofegante, cara, porque eu tô muito tempo calado. E tá difícil ficar calado. Mas, enfim, de fato ela volta bem diferente mesmo. E ela foi repreendida, sim, aqui em casa. Ela nunca falou isso na minha casa. Nunca falou isso na minha casa. E isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. E outra coisa bem importante, que quem me acompanha aqui já sabe. Aqui eu não falo sobre dinheiro, sobre ostentação. Eu não falo sobre... Para minha filha não tem essa diferença, essa diferenciação do quanto é mais caro, do quanto não é. Não existe isso, a gente não fala sobre isso aqui. Então quem já me segue aqui sabe muito bem disso. Então isso é uma coisa que a minha filha com certeza não ouviu na minha casa, não aprendeu na minha casa, e obviamente eu sou totalmente contra. Não repreendi porque não estava comigo naquele momento. Eu não vi ela falando isso. Se eu tivesse visto, ela teria sido repreendida independente se foi gravado ou se não foi gravado. Tá? Outro ponto. Bom, vamos lá. Foi falado que a minha filha fica menos tempo comigo. E de fato ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não, hein? Acho que não. Outro ponto engraçado é que eu não recebi nenhuma mensagem. Não recebi mensagem aqui no meu celular, no meu WhatsApp, perguntando o que tinha acontecido, querendo saber o que houve. Não recebi. Mas é óbvio que eu não recebi, porque é muito melhor jogar na internet. Faz mais sentido jogar na internet. Eu não consigo entender, nunca vou entender isso. Por que que as coisas não são resolvidas ou perguntadas no privado? Tem que ser na internet. Não vou entender nunca. Eu vou morrer e não vou entender. Mas já que é pra falar, então vamos falar. Vamos falar, pô. Vamos falar. Eu falo com 100% de certeza. A minha filha não aprendeu isso na minha casa. Ela não aprendeu isso comigo. Isso é um fato. Não aprendeu isso comigo. E aí, quem acompanha, só vê quando a minha filha tá comigo e quando ela não tá. A postura que a minha filha tem, como ela se comporta. Simples assim. Só acompanhar. Quando ela tá comigo. Aí vocês vão falar, mas ela tava na tua casa, ela tava com você. Sim, ela tava comigo. Ela tinha acabado de chegar. Tinha horas que ela tinha chegado aqui em casa. Então, assim, ela não aprendeu isso aqui agora, né, gente? Vamos lá, vamos combinar? É uma coisa que ela já trouxe. E, como eu disse no meu primeiro stories, né, lá no início, quando eu comecei a falar, ela de fato volta bem diferente. Ela volta mais calma. Ela volta bem mais educada. Ela volta outra criança. Todo mundo que assiste os meus stories fala, nossa, a Sofia é muito diferente quando ela tá com você. Ela é bem diferente, bem diferente. E apesar de ter acontecido na minha casa, essa fala dela bem ruim, com o Martins que trabalha aqui, eu não apoio essa fala, eu não ensinei isso pra ela e eu repreendi ela. Então, só para deixar bem claro, fim de papo. Não vou falar mais sobre. Vocês viram aí, né? Eu sei que já tá estourando o tempo aqui do nosso programa, mas vocês viram aí, o Arthur soltou logo os cachorros em cima da Mayra Card, e aí ela responde pra ele com aquele textão lá e tal. E obviamente as pessoas ali, ó, o que foi que as pessoas fizeram? Resgataram um vídeo de Mayra Card falando coisas obscenas
na frente da criança de 5 anos. Obviamente, né, para provar o ponto de Arthur. Olha só o que foi que ela falou. Não fala. É imoral. O que é imoral, vó? Não vem com esse papo de novo. Chupar rola não é imoral, vó. É o marido. Olha, Que loucura. Essa não é nossa. Isso é preconceito, vó. O que é isso, gente? Vá, preconceito. Essa tem mais. Que isso, vó? Preconceito Você tem mais. Vó, pelo amor de Deus. Deus fez a rola, Deus fez a xereca, Deus fez o sexo. É pra comer. Barriga feita pra comer. Negócio que vai em tudo que é lugar. Não, aí é que tá. O problema é que eles põem tudo quanto é lugar, mas não deveria ser em tudo quanto é lugar. Deveria ser mais privativo. Pois é, né? Acharam o vídeo dela aí, então acabaram provando o ponto do Arthur, né? Que de fato a fala da criança não foi na casa dele que ela aprendeu. E aí o próprio cozinheiro também postou um vídeo, disse lá que a criança... Tem que passar o vídeo, né? Porque tem que mostrar o outro lado dele também falando aí e tal. Ele disse que pra ele isso não era nada, porque a criança, ele era debochado, a criança era debochada com ele e tal. Mas, gente, vou ser sincero, criança de 5 anos não é debochada. Criança de 5 anos nem sabe o que é deboche. Se é deboche, a gente que sabe, a gente que é adulto sabe. Mas tá aí pra vocês verem, olha só. Ontem eu não pude nem estar falando sobre o que saiu por aí, sobre a Sophie, sobre as coisinhas mal faladas de uma criança, né, de 5 anos. Eu sei muito bem a relação que eu tenho com ela, com os pais, o quão é divertido, o quão é debochado a nossa relação, o quão ela entra na minha onda e ela devolve pra mim exatamente o que eu dou a ela, que é deboche, implicância, mas com muito respeito, né? E as pessoas se doeram por mim, sei lá, por uma classe. E tá tudo bem, entendeu? Não tem nada disso que estão falando aí, vendendo aí, sensacionalizando, tipo, massacrando a criança, tentando atingir os pais. Que cafona, cara. Olha o nome dessas páginas, pelo amor de Deus. E aí, tipo, por que não me botam lá cozinhando? Entendeu? Pra trazer seguidores de qualidade, não gente que tá aqui atrás de fofoca. Enfim. É porque você não sabe como funciona a internet, né, cara? É assim mesmo que funciona, tá? É assim mesmo, a gente quer saber a fofoca, a gente quer saber de você cozinhando. Afinal, você já tá sendo pago pra cozinhar pro Arthur Aguiar. A gente quer saber a fofoca aí da casa do Arthur Aguiar mesmo, tá? É assim que funciona. Mas enfim, não foi só ele que se posicionou no meio dessa história toda, né? A namorada do Arthur também se posicionou. A namorada do Arthur também apareceu. A namorada do Arthur também falou e disse assim que iam chamar ela de biscoiteira e tal, mas ela também ia falar. Mas antes, obviamente, o que foi que ela fez? Ela fez um skincare ali e colocou uma música lá da Marília Mendonça dizendo supera. Olha só. Tem que tirar o som, gente, porque afinal é direitos autorais, né? Mas ela coloca aí, supera. E aí depois, o que é que ela faz no meio desse skincare? Ela depois faz um pronunciamento aí, falando sobre como isso está afetando a coisa dela, a vida dela. Olha só. Sabe o que é mais louco disso tudo? É que o Brasil inteiro pode falar, pode comentar, pode opinar e eu tenho que ficar calada, quieta. Porque senão eu vou estar sendo a biscoiteira, ou eu vou estar sendo a que defende macho e amanhã pode ser eu, ou a filha não é minha, então não devo me meter. Gente, é sobre minha família. O que foi falado hoje diz respeito a mim e diz respeito ao meu lar. Foi colocado em questão os meus valores, o meu caráter. Não só meu, mas como do Arthur também. E não é questão de defender macho. É questão de defender eu mesmo, sabe? Porque se eu e o Arthur a gente mora juntos e automaticamente a Sofia convive comigo, o que ela quis dizer? O que ela quis dizer com isso? Essa declaração dela. Então, é difícil aguentar calada, é difícil ouvir esse monte de coisa e ficar quieta, sabe? A gente aqui não diz respeito lá de ninguém. Então eu exijo respeito comigo, com o Arthur e com o meu lar. Porque a gente não faz isso com você. Respeito é muito bom e eu gosto, sabe? Gente, o vídeo é longo, tá? Ela fala aí... Mas ela basicamente repete também muita coisa.
Mas o vídeo é longo, tá? Ela fala de respeito, ela fala de muita coisa aí. Mas o principal é isso mesmo, que ela exige respeito da Mayra Card. Ela diz que ela entende sim o que a Mayra teve com o Arthur e tal, mas isso é uma questão dela com o Arthur e não tem nada a ver com a relação que ela tem com o Arthur hoje. Então, assim, né, eu acho que a coisa pegou assim de jeito. E como eu falei pra vocês na época, eu vou continuar repetindo agora. Muito assim do pós-BBB do Arthur foi ruim por causa da Mayra, que atrapalhou muita coisa que ele poderia ter desenvolvido melhor na época, que ele poderia ter tido um documentário, poderia ter tido uma novela, poderia ter participado de uma novela, como a Mayra mesmo, como ele queria, como ele desejava, não aconteceu. Muitas das coisas ela teve ali por trás e impediu. Então, hoje, 2 anos depois, eu acho que já ficou claro aí pra vocês que a situação do Arthur com a Mayra nunca foi tão, mas tão amigável assim. E vocês entenderam que eles terminaram o relacionamento de uma forma não muito legal, né? Tá aí pra quem tava curioso em saber como é que essa situação toda terminou. Mas se a fofoca continuar, a gente traz ela aqui pra vocês, né? Tem muita coisa ainda pra falar de Arthur e Mayra. Porque vocês sabem, né? O Arthur ainda falou muita coisa, ainda tem muita coisa envolvendo essa história. Só pra gente terminar o nosso programa de hoje, gente, eu sei, mas essa notícia a gente tem que falar, porque afinal, né, isso foi dado pelo Léo Dias hoje à tarde, e essa é uma coisa assim, é quase que um furo que ele deu. Record vai colocar Buda e Camila na Fazenda, mas eles entram separados. E aí a Camila e o Buda. A Record vai adotar uma estratégia que promete movimentar e muito as redes sociais na próxima temporada da Fazenda. O ex-BBB Lucas Buda estará no reality show, assim como sua ex-mulher Camila Moura. Conforme apurou, os dois entrarão separados no reality rural apresentado por Adriane Galisteu. Camila vai direto para a sede com vaga garantida. Já Buda terá que lutar para conseguir ingressar na competição. Capoeirista foi selecionado para o paiol. Nele, os primeiros dias de programa, os confirmados disputam a preferência do público por poucas vagas na sede para ingressar de vez no reality. Se eu não me engano, vão ser 4 vagas. 2 vagas para homens e 2 vagas para mulheres. Então, Buda e Camila podem se reencontrar. Ah, mas Carelli falou que não ia ter ex-BBB 24. Oficialmente não tem mesmo, porque afinal, estar num paiol não significa necessariamente que a pessoa estará no elenco final da Fazenda. Só estará no elenco final da Fazenda se for selecionado pelo público. Caso não for, não vai estar. Muito provavelmente, de fato, aí o Buda vai ter que lutar. Ainda mais se tiver aí ex-fazendas icônicos que dizem que também estarão lá ali no paiol. E se eles estarem, talvez seja uma barreira para o Buda não entrar. Mas talvez a Record queira juntar mesmo os dois ali. E 3 coisas podem acontecer. Ou eles vão brigar muito, ou eles vão se reconciliar muito ali e vão ficar juntinhos, ou então eles vão se ignorar bastante ali e não vai render nada. Mas enfim, né? O que vocês acham disso aí? Eu acho que vai ser bom, viu? Eu acho que vai dar muito bom a Fazenda com os dois. E quem achava que Mani ia entrar, depois dessa eu acho que foi um balde de água fria, né? Grande conquista. Terminando aqui. Grande conquista. Anaí e Lisiane meio que já entraram num consenso de indicar o Rideu, tá? Pelo menos foi o que elas deram a entender hoje. Talvez seja o Rideu mesmo. Ela não quis, a Anne não quis a Geni e a Anaí também, a Lisiane não quis o outro nome lá do lado dela. Então eles vão meio que no Rideu, que é meio ali uma coisa meio termo. Mas enfim, eu te conto isso no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.